agora a gente vai ouvir uma pessoa muito especial e que eu particularmente me senti muito inspirada conhecendo a história, não só de empreendedorismo dessa pessoa, mas também uma história de vida. É o Celso Ataíde. O Celso é uma daquelas pessoas para se inspirar. Ele começou a sua carreira como camelô de Madureira e se tornou um empresário do ano de 2017. Está sob o comando da Favela Holding, um grupo de mais de 20 empresas que atuam em favelas, nos mais diversos segmentos, como saúde, entretenimento, pesquisa, digital, turismo, esporte, logística, entre muitos outros. Celso fundou a maior ONG de favela do país, acho que você já ouviu falar, a CUFA. E apesar de ter morado por 6 anos em abrigo público, e em abrigo público por 2, ele nunca se entregou e se tornou uma referência em vários setores sociais. E agora eu vou bater um papo com o Celso sobre diversidade e inclusão. Um, Celso, dois, três, quatro. vai ser um prazer falar com ele aqui hoje. Olha aqui, estou cheia de perguntas nessa minha fichinha. Eu sei que fica todo mundo querendo mandar perguntas para você. Bom dia, Celso. Bom dia, tudo bem? Prazer, muito obrigada pela sua presença hoje, viu? Prazer meu, que agradeço. Perfeito. Celso, eu quero muito bater um papo com você e aprender um pouco sobre diversidade e inclusão, um tema que você é um dos principais líderes que hoje a gente tem no Brasil e que é um tema que as agências, o mundo, a comunicação, o mundo no geral precisa e tem ainda longo caminho para poder desenvolver. Eu queria entender com você um pouquinho sobre, na verdade, o que é diversidade de inclusão? Na verdade, a gente pode falar aqui de inclusão, diversidade, equidade. E quando a gente fala de agências, elas têm uma responsabilidade muito grande, porque são elas que fazem a cabeça das empresas, são elas que fazem a cabeça das pessoas, são elas que movem todo o nosso comportamento. Então, na medida em que as Tá. agências passam a ter uma percepção do quanto é importante a gente ser muito diverso, o quanto a diversidade evolui, faz o país evoluir, diminui as desigualdades, eu acho que o país ele melhora muito economicamente, inclusive. Então, a gente pode falar de diversidade, por exemplo, mas a gente não pode deixar de falar de equidade, porque muitas vezes a gente fala de diversidade, trazer mais pretos, trazer mais mulheres, trazer mais deficientes para os nossos negócios, para as nossas empresas, mas a gente esquece de pensar em que a gente precisa falar também em equidade, porque não adianta você, por exemplo, apenas trazer mais negros, mas não dar a eles, no momento em que eles têm acesso às mesmas oportunidades e às mesmas formas de ascensão dentro das estruturas que a gente viabiliza essas possibilidades. Então, a gente pode ter vários entendimentos a respeito de inclusão. A gente pode ter vários entendimentos a respeito de, de diversidade, porque a gente, na verdade, é tão diverso esse tema de diversidade, é que hoje a gente fala normalmente muito mais, quando se pensa em diversidade, como é que a gente coloca mais mulheres nas estruturas e coloca mais negros. Até porque a quantidade de mulheres ultrapassa 50% da população e a quantidade de negros e pardos ultrapassa os 53% da população, 53,7%. Então, é natural que a gente, quando pensa em diversidade, quando pensa em equidade, a gente pensa nesses dois nichos. Mas a gente tem aí, na verdade, os deficientes, nós temos a comunidade indígena, nós temos a comunidade quilombola, nós temos uma série de outras comunidades que nem a gente sequer fala dessas pessoas quando a gente pensa em diversidade nas estruturas, nos segmentos sociais, nas empresas, em qualquer lugar. É raro quando a gente olha para poder pensar em diversidade e pensa nesses grupos. É uma grande verdade. Eu quase posso dizer que o mercado ainda está muito míope, né, em relação ao tema, em relação à equidade, à diversidade. Mas antes da gente avançar um pouquinho, eu queria que você nos contasse sobre o propósito da CUFA, que tem um propósito muito importante na sociedade e que está cada vez mais conectado com os negócios.
A CUFA é uma organização social, né? Ela tem mais de 20 anos. Eu sou fundador da CUFA, e hoje eu estou, na verdade, à frente de um grupo de empresas, mas é uma holding, chama Favela Holding, que é um grupo de 25 empresas, todas elas em favela, seja na área de tecnologia, seja na área de distribuição, que é o Favela Log, seja em favela, que é uma empresa de live marketing que atende grandes empresas, seja através de uma empresa chamada Infavela, que é uma empresa de digital, em que atende várias grandes, que atende empresas como Banco Santander, TikTok, Uber, PicPay, Claro, enfim, atende uma série de empresas que querem falar com esse segmento de favela. E quando a gente fala de favela, a gente está falando de 14 milhões de pessoas, segundo o IBGE, e 37 milhões de pessoas, segundo o Celso Ataíde, porque o IBGE, quando ele chama a favela de aglomerado subnormal. E para poder avaliar o que é um aglomerado ou não, ele tem critérios, como a quantidade de percentual de urbanização e percentual, por exemplo, de título de posse. Mas quando você coloca, na verdade, espaços físicos que nós entendemos que sejam favela e o IBGE entende que não é em função desses critérios, a gente pula para 37 milhões de pessoas. E quando você olha para quem são essas pessoas, elas são pretas, ou quase todas pretas, que são 87% de pessoas que vivem em favelas. E aí, quando você fala para a periferia, você fala para os pretos de um modo geral. Então, quando as empresas também querem falar para esse público, elas normalmente usam um, influenciadores digitais com 5, 6 milhões de seguidores, que tem muitos seguidores, mas não fala para esse público com autoridade. Então nós juntamos uma série de influenciadores, de micro-influenciadores de favelas, e colocamos tudo numa única plataforma, e ao invés de receber os valores que os grandes nomes do marketing digital receberiam, eles recebem pequeno valor, mas todos juntos fazendo a mesma campanha e com um número 6, 7 vezes maior de compartilhamentos do que seria apenas uma única pessoa, e com uma credibilidade maior, uma vez que esse grupo de pessoas são todas elas desse território. Então a gente acabou criando uma série de empresas, que hoje são 25, como Instituto de Pesquisa, que é o Data Favela, junto com o Renato Merelli do Locomotivas, e enfim, então são várias empresas que a gente tem hoje, e todas elas vêm a partir da minha relação com a CUFA, que é uma organização social que eu toquei até 2015 diretamente, e logo na sequência a gente então cria a CUFA Global, com sede em Nova York, no Bronx, e com cadeiras na ONU, Habitação, Afrodescendência e Juventude. Então eu vou tocar a RUD pensando de como é que a gente poderia fazer uma gestão econômica na base da pirâmide, empregando mais pessoas da base da pirâmide e levando também dentro empregabilidade e, e levando também empreendedorismo para a base da pirâmide. Sempre pensando também que a gente não pode apenas incentivar as pessoas a serem empreendedores, porque senão você acaba cometendo aquele mesmo risco de todo mundo querer ser jogador de futebol, então não vai ter roupeiro, não vai ter médico esportivo, não vai ter uma série de outras atividades no mundo do esporte, porque todo mundo só pensa em ser o Messi, o Ronaldinho Gaúcho ou os grandes fenômenos do futebol. E no mundo do empreendedorismo também é a mesma coisa. Se a gente só tiver Silvio Santos, você não vai ter ninguém vendendo carne do bolo da felicidade. Então, é importante que a gente viva num país onde a desigualdade diminua para que as oportunidades possam aumentar. Mas, particularmente, eu não acredito num país em que todo mundo vai virar Silvio Santos. Eu acho que a gente pode viver, sim, num país onde o dono do baú e quem vende o carnê, o que os filhos dos dois tenham, na verdade, a possibilidade de sonhar com a mobilidade social, onde quem vive como porteiro e o dono do prédio, a gente sabe que eles têm realidade totalmente diferente, mas eles podem, na verdade, terem filhos dentro de uma estrutura social em que eles possam estudar em boas escolas, que eles possam... Enfim, o fato é que o fato de você não ter muito, de você não ser uma pessoa que faça parte dos estratos mais abastados da sociedade, não te faça um miserável. Então, eu acho que a diversidade passa por isso também, o trabalho da CUFA passa por isso também, porque ao mesmo tempo em que nós somos uma instituição de território, esse território é um país chamado favela com 37 milhões de pessoas. E quando você olha para as empresas, quando você estava ouvindo um pouco o nosso querido falar aqui, muito bacana a fala dele, mas o que é importante para as empresas também
elas pensarem e terem um pouco mais de percepção, entendimento, leitura e conhecimento de um território para o qual ela não fala. E fala simplesmente porque não tem conhecimento. Se você perceber, quando uma empresa fala para os negros, obviamente que as empresas elas não têm que falar somente para negros, elas têm que falar para os seus clientes. Mas os pretos, eles consomem e, portanto, eles produzem 40% da economia. 1,9 trilhão é quanto consome os pretos e pardos e, portanto, quanto eles produzem. E, no entanto, eles são ignorados. Agora, nos últimos meses, estão olhando mais para os pretos, como e também porque começam a perceber o quanto eles mobilizam de recursos. Então, não é apenas olhar para essas pessoas, sejam das favelas que mobilizam 119 bilhões por ano, que é quanto as favelas também mobilizam, mas não é olhar apenas para os recursos dessas pessoas, é olhar para essas pessoas como consumidores, uma vez que você é marca, que você tem produto, mas pensar também que você já faz produto para essas pessoas. Quando você faz produto para a classe C, D e E, quando você faz produtos para um determinado nicho de pessoas, um valor em que elas possam ter acesso, seja a empresa de telefonia que cria, seja a empresa enfim, de qualquer tipo de produto, você sempre tem ali produto para essa classe. Então você não pode olhar apenas para ela na condição de um camundongo que vai absorver o seu queijo, mas você precisa também olhar para essas pessoas como cientistas, porque elas têm condição de elaborar e de trazer retorno social, mas também de imagem para a sua marca e para o seu produto. Nossa, que aula, Celso, que aula. E quando você fala das empresas, ainda dessa gama de oportunidades, na verdade, de necessidade de entrar e comunicar com a favela da forma que é, né? Trazendo o consumidor, representando o consumidor, sejam nos seus comerciais, nos seus planos estratégicos, na sua linha de produto, quais as dificuldades que você percebe que as empresas trazem, as agências trazem para você hoje? Quais são essas dificuldades de se comunicar, de chegar ao público? Você acha que é uma falta de conhecimento? Não sabe como? Conta pra gente um pouquinho. Houve uma época em que a gente olhava para as favelas como aquele lugar de outro mundo. Ainda é assim. Até porque a gente sabe que na favela a maioria são pretos, né? E a gente sabe que a gente vive num país que é racista. Ninguém assume, ou pouca gente assume que o país é racista, assim, mas a gente vive num país onde foi fundado dentro de um modelo e dentro de uma sociedade escravocrata. Então não tem como fugir. A gente vive num país em que racismo é política oficial de governo. É por isso que quando a gente fala das cotas, em universidade, por exemplo, muitas vezes muita gente acha um absurdo, mas é uma obrigação do Estado, porque o Estado em que criou o racismo formal, era lei. Você não podia ter, por exemplo, 3 pretos andando na rua. Isso era crime. A capoeira era crime até 1945. A religião de matriz africana era crime. Então, os pretos eles tinham que ir para o mato, para os barracões, desenvolver o seu processo de fé, porque tinha que ser escondido. Você vê hoje, quando você via, e aí quando o preto ele começa a batucar nos barracões e etc, isso vira uma coisa popular, isso vira uma coisa do carnaval, o homem branco que chamava aqueles pretos de coisa de crioulo, coisa de macaco, coisa de preto, essa coisa não presta, e ele percebe que aquilo ali vai dar uma grana, ele traz todo o seu network para o carnaval, cria sambódromos, traz as grandes marcas, isso vira um puta de um espetáculo, e os pretos, eles passam a ter espaço no carnaval sim, mas empurrando o carro alegórico ou apenas na bateria, mas toda a riqueza que o carnaval gera, certamente não é para os pretos, mas para as marcas. Então, o que é importante é esses pretos também terem um papel importante, não aceitando. Se é para não ganhar nada, se é para continuar apenas empurrando o carro alegórico e vendendo cerveja do lado de fora do sambódromo, então, ninguém vai ganhar dinheiro com isso, vamos fazer o carnaval na rua. E se a gente também não pressionar as marcas nesse sentido, está todo mundo muito confortável. Você vai, aonde se formam os grandes personagens. Você vai para a ESPN e você não vai ver preto nem ninguém de periferia. Ou são pessoas que têm grana para poder pagar, ou são pessoas que já estão nas empresas e pagam para poder eles se aperfeiçoarem. Então, você vai na MIT, na London School Economic, você vai em Harvard, você não vê os pretos brasileiros estudando nessas universidades.
A gente sabe qual é a razão, mas se a gente estivesse falando, quando a gente fala de igualdade, de equidade, quando a gente fala de diversidade, a gente diz o seguinte, que a falta disso atrasa o país. Porque se a gente tivesse mais pessoas pretas e de favelas estudando nas melhores universidades do mundo ou do próprio país, a gente teria mais engenheiros, a gente teria mais pretos fazendo física nuclear e etc. E, portanto, a gente teria menos pessoas na rua, menos pessoas na delinquência e, portanto, um país muito mais desenvolvido, porque tem muito mais pessoas, independentemente da sua cor e origem, com acesso à educação. E isso acaba impactando em toda a sociedade, na percepção das marcas, de não quererem que a sua marca se relacione com um tipo de público que ela imagina que pode denegrir, segundo ela, porque eu não uso essa expressão, mas eu vejo muitas pessoas de marca falando disso, pode denegrir a nossa imagem. E quando, na nossa concepção, denegrir é enegrecer, e, portanto, para nós é bom, é positivo. Então, eu acho que é a percepção de como você vê os pretos, para que você perceba que o fato de ele usar a tua marca não vai depor contra ela. Então, eu acho que o que falta nas marcas é essa percepção, é o estudo de entender o quanto as pessoas têm sido importantes, impactantes, o quanto elas têm resolvido essas questões econômicas, o quanto elas têm causado impacto. E a outra coisa é essas marcas também terem um poder de se comunicar. Porque quem mora na favela fala favelês. Não adianta você colocar um cara que anda de avião, tem helicóptero e usa Mercedes conversível para poder vender Fusca para mim. A favela não quer mais ser catequizada, ela quer ver a melhor versão de si mesma. Então ela começa a produzir suas próprias coisas, seus próprios conteúdos, aquele funk que as pessoas odeiam, que é muito ruim, é uma música de baixa qualidade, é consumida de maneira gritante nesses territórios para essas pessoas, porque independentemente de ser a música da qualidade que um outro nicho acha que não tem, porque gosta de Chopin, de Vivaldi, de Mozart, etc., mas essas pessoas consomem o funk. Então, se você quiser que a tua empresa venda produto para essas pessoas e todo mundo quer, você vai precisar usar esta linguagem, esses artistas, esses protagonistas para poder impulsionar a tua marca. Então, o seu preconceito, em algum momento, ele precisa ficar de lado. Se gosta de vinho universal, ok. Aqui o tipo de bebida vai ser outro. Então baixa o tom, se relaciona, entende essas pessoas. E não adianta você fazer uma pesquisa de uma semana para poder entender, porque ali é uma vida construída ao longo de várias e várias gerações, que tem códigos próprios. Então é muito mais racional que você incorpore essas pessoas na tua estrutura e não apenas peça uma pesquisa o Data Favela, que é a nossa empresa, para poder te dizer como é que as pessoas se comportam. Porque esse modelo de comportamento, essas formas de comportamento, esse dialeto que essas pessoas têm, que elas preferem, ela também muda todos os dias, muda todas as semanas, a partir de tudo que vai acontecendo e vai se movimentando. Então, a grande sorte que as grandes marcas têm é porque elas estão todas niveladas por baixo. Nenhuma delas se comunicam bem com essas pessoas, exceto através de uma pessoa, de um personagem que ela está viabilizando. Então ela entende. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Às vezes a pessoa pega, eu quero falar com os negros. E ela entende que ela pensa que todos os negros são iguais. Aí pega um negro que é famoso, olha, para poder falar com os negros, vamos usar esse negro aqui. Aí pega um negro famoso que tem 5, 6, 7 milhões de seguidores, mas que ele não usa a roupa que a grande massa preta usa, ele não vai nos mesmos lugares que esses pretos usam. Eu o reconheço como preto, ok, mas eu não o reconheço como alguém que faz parte do meu universo. Então, a questão da identidade ela é muito importante, porque assim como os brancos são todos diferentes, tem preto, tem branco de direita, de esquerda, de centro, tem branco anão, tem branco gigante, tem branco homofóbico, tem branco homoafetivo, os pretos também. E quem mora na favela também. Então, existe, na verdade, os pretos que mais se identificam com a grande massa preta pelo seu comportamento, pela sua forma de expressar e pelos ambientes que essa pessoa frequenta. Isso não significa dizer que alguém é mais preto do que alguém é mais importante do que alguém. Isso significa dizer que uma coisa é você ser artista,
outra coisa é você influenciar o comportamento das pessoas do universo que você vive. É o caso do Racionais MCs, do Emicida, do MV Bill, e da própria CUFA, que construiu uma série de ações, de ativos e de ações que faz com que, cada dia que passa, as pessoas que vivem em favelas se sintam menos pessoas carentes, mais pessoas potentes, porque a gente sempre diz para ela, favela não é carência, favela é potência. E o que nós precisamos é mais e sempre olhar para a potencialidade, como é que a gente produz mais potencialidade para essas pessoas e fazendo com que elas entendam que é isso que elas são e é isso que elas têm para oferecer. Perfeito. E é inacreditável nos dias de hoje, né, em 2021, a gente ter que discutir preconceito contra a cor de pele, preconceito contra gênero, qualquer coisa do tipo, né? E acho que nós, de comunicação, de agência, a gente tem que carregar com a gente um propósito. Já que a gente busca tanto um propósito, é sobre um propósito de mudar a sociedade, de ser uma sociedade de fato justa, né? Que a gente queira viver. E aí, trazer os pretos para a história, trazer as pessoas de direito para falarem por elas, para darem o guidance por elas. É como você mencionou, né, Celso? Não são só dados frios. Não basta fazer um filtro ali numa ferramenta de software e falar, entendi o comportamento. Acho que é sobre vivenciar, é sobre unir, é sobre aglomerar, né? No bom sentido da história, porque agora ninguém pode aglomerar estando no momento de Covid. E eu queria só ouvir um pouquinho da sua história. Sei que os nossos minutos estão acabando, mas você tem uma história de vida muito inspiradora, né? Na sua história fica muito claro e muito evidente sobre o poder da resiliência para a realização de um sonho. Você, de fato, tem conseguido transformar, e transformou não só a sua história, mas como tem transformado a história de uma sociedade. Então, eu queria entender um pouquinho quais competências você acredita que foram fundamentais para que você conseguisse e que você consiga ultrapassar todos esses preconceitos, todas essas barreiras e toda essa jornada para estar aqui hoje defendendo e falando e fazendo com que, de fato, tenha um movimento muito importante. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Apesar de morar hoje em São Paulo, mas eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Meus pais, eles eram alcoólatras, se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe foi morar na rua e eu achei que ela fosse voltar rápido, porque a rua é o limite. E ela foi ficando na rua e eu, meu irmão e ela ficamos na rua durante 6 anos. Meu irmão foi assassinado e quando a gente fez 12 anos de idade, a gente foi então morar num abrigo público, chamado Pavilhão de São Cristóvão. De lá a gente foi morar numa favela, depois de 2 anos, aos 14 anos a gente foi morar na favela do Sapo, em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. E ali eu começo a trabalhar vendendo droga, a trabalhar vendendo cachorro quente, limão na praia, refresco no Maracanã e assim por diante. E vou crescendo e me torno camelô em Madureira, que era o bairro de maior arrecadação de ICMS da época, não sei se é ainda, e viro ali empreendedor no camelô. Me torno sócio de 2 grandes empresas na época, Nike e Adidas, como camelô. Elas nunca souberam disso, inclusive, espero que não saibam para poder me cobrar royalties retroativo. E eu trabalhava vendendo pirataria, me virando ali, até que eu desisto de trabalhar de camelô e começo a fazer baile de charme em Madureira, embaixo do viaduto, que era onde eu juntava os camelôs para poder se reunir em épocas festivas. E eu começo a fazer baile de charme, que era um movimento que ainda tem no Rio. A gente tem o baile de charme até hoje, em que tinha 10 mil pessoas dançando, mas o nosso grande discurso era os pretos dançarem muito bem arrumados, sem brigar. Eu achava que aquilo ali depõe contra quem queria fazer algum tipo de revolução, e eu queria fazer uma revolução mais agressiva, e fui trabalhar com o rap, com o hip hop. E lancei um monte de bandas de rap, empresariei algumas, como Racionais MCs, MV Bill, de quem eu sou empresário até hoje, e tantas outras bandas de rap. E depois eu descubro que, na verdade, a gente tinha muito discurso e tinha pouca prática, e a gente era conhecido pela imprensa como os pretinhos da periferia que protestavam. Quando o Mano Brown, quando o MV Bill diziam, olha, eu não quero mais saber disso, eu quero ser feliz. E aí a imprensa dizia, olha, eles também querem ser felizes, olha, eles também amam. Quer dizer, era tão baixa a expectativa que eles tinham em relação ao que a gente podia produzir, que qualquer coisa que viesse de nós era um ato ou uma frase genial. E eu resolvo, então, criar a CUFA, que era, na verdade, não um contraponto ao hip hop, mas, na verdade, era uma forma da gente errar, da gente
cometer todos os equívocos possíveis e imagináveis a partir do momento em que a gente ia fazer e não ia ficar apenas criando uma nova indústria, que é a indústria da denúncia. Eu queria cometer equívocos, e só comete equívocos quem efetivamente está fazendo. Então a gente cria a CUFA ela começa a se desenvolver, crescer, passa a estar no país inteiro. Hoje ela está em 5 mil favelas no Brasil. Na pandemia agora a gente conseguiu mobilizar 19 mil toneladas, 170 milhões de reais em programas que nós desenvolvemos, e nós relançamos agora o projeto Mães da Favela, que ganhou 89 prêmios no Brasil e fora do país pela quantidade de gente que a gente mobilizou, 5 milhões de famílias, de pessoas, através de 1.800.000 mães e seus familiares. E quem quiser conhecer é só lá no site, né, www.mãesdafavela.com.br. E a minha história é um pouco essa. Então chegou um momento em que eu resolvo que eu não queria mais viver pedindo recurso para ninguém, pedindo recurso para governos, para evitar essas anomalias que a gente não pode, no fundo, reclamar de um prefeito, de um governador, de atos, de anomalias que eles estão eventualmente fazendo, porque eles estão ajudando as favelas e as pessoas, e você fica sempre naquela de não criticar para não deixar de receber, já que nós somos interlocutores naturais entre eles e a favela, a periferia, e quem está sendo atendido, e você fica nesse conflito permanente. Então eu resolvi empreender, montar a Hold, e a Hold passa a ser a mantenedora da CUFA. Então é mais ou menos como se fosse o Banco Itaú que criou o Itaú Cultural. Nós somos o Itaú Cultural que precisou criar um banco para poder se manter. Então, a partir daí, eu vou buscar as empresas com as quais a gente trabalhava, como Procter Gamble, e a gente passa a distribuir a Procter, depois a gente passa a distribuir a Natura, a gente passa a fazer uma série de programas, a gente passa a se especializar em logística na favela. E aí a gente lança um programa chamado Favela Vai Voando, onde a gente se torna sócio, por exemplo, da Flytour, onde a gente tem mais de 400 franquias de venda de passagem aérea em favelas. A partir daí a gente passa a estar aprendendo, na verdade, a empreender, e o que fez com que a gente mudasse o nosso comportamento e chegasse ao nível que a gente está hoje, a ponto de eu ter sido, pela revista Isto é Dinheiro, o empreendedor do ano de 2018, e esse ano pela revista Meio Mensagem, o empreendedor social do ano. Estou sendo, nesse momento, liderando a pesquisa de uma votação popular da Folha de São Paulo como o empreendedor do ano de 2020. O que fez com que a gente fosse reconhecido justamente foi o fato de nós termos focado, termos estudado, que é o que todo empreendedor precisa fazer, é estudar exatamente o que ele quer fazer, e mergulhar totalmente naquilo que ele está fazendo. Então, o que eu tenho feito é focar nas favelas, é ser um conhecedor profundo desse universo. Isso faz com que você, na verdade, perceba a cada dia que passa um poder que existe nesses territórios, e o fato de eu estar mergulhado, eu, na verdade, transformo esse território, não um território de pessoas coadjuvantes, mas pessoas protagonistas, em que as empresas começam a perceber que o negócio só vai ser saudável e só vai ser efetivo se aquelas pessoas não forem pensadas apenas como funcionários, mas forem pensadas como sócios. E a participação dela nessa sociedade se dá a partir do momento em que elas têm um conhecimento daquele lugar, daquele território. Ainda que essa sociedade seja, a maior parte do recurso seja de quem está fazendo um investimento de capital, mas a gente precisa entender que existe um investimento de linguagem, um investimento territorial, que a competência fica por conta dessas pessoas. Então, essa junção ela é muito saudável e ela é extremamente importante e relevante, porque a gente não pode apenas ganhar o dinheiro que a favela tem e levar para o asfalto. Nós precisamos manter a favela se desenvolvendo e quem sabe a gente pode estar comemorando logo, logo a inexistência das favelas, porque o meu maior sonho é que a CUFA acabe o mais rápido possível, porque o país criou um grande projeto de habitação, transporte e segurança, e a gente, na verdade, vai ter as favelas como uma coisa do passado. Esse é o meu sonho, e esse é o sonho que
o país precisa ter, e essa é a realidade que eu gostaria de viver o mais breve possível. Todos aqui devemos ter um compromisso de irmos juntos no seu sonho. E assim, não tem prêmio no mundo que pague e reconheça tudo que você tem feito. Assim, é de fato um trabalho incrível. As agências que ainda não se conectaram com a CUFA estão atrasadas, façam já, porque é aí que está o início da mudança que a gente precisa e já estamos atrasados nessa mudança. Celso, eu queria ficar com você aqui, né? Sempre, né? Ainda mais com essa bagagem de história de vida que mexe muito comigo, pessoalmente, não só profissionalmente. Eu te agradeço muito por todos esses minutos e por você abrir também, né, um pouco da sua história, que é algo tão pessoal, mas que eu tenho certeza que vai motivar e que já motivou todo mundo que está aqui nos assistindo, além de todo o conhecimento sobre a CUFA. Muito obrigada e boa sorte nessa jornada. Eu que te agradeço, agradeço a todos vocês. Quem desejar fazer contato é só entrar no site da CUFA, ou então Celso Ataíde é a minha página. E eu acho que o que fica, que eu acho que é importante para as agências, acho que é importante para o mercado, para as empresas e para a sociedade, a gente entender o seguinte: a gente divide com os pretos, que mobilizam 1,9 trilhão ano, e com as favelas, que mobilizam 109 por ano, toda a riqueza que nós produzimos, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite produziu até aqui. Obrigado. Obrigada. Bom dia, Celso.